encarar, de uma vez por todas, a importância que esses três elementos têm: família, sociedade e Estado. De trabalharem unidos, juntos. O Estado aqui é o poder. Os homens que estão no poder. Os homens que administram a vida pública. Certo? Seja presidência, governo, prefeitura. Família é a nossa primeira sociedade. É a família. E a sociedade, de uma forma geral, essa sociedade pública que a gente está inserido, né? A gente sai de casa, a gente já sai, quando a gente passa por portão da casa, a gente sai da sociedade família e entra na sociedade pública. Então a gente tem que entender a família. Onde é que vão estar as causas? Aí a gente vai ver. Tem uma desagregação familiar, ou seja, às vezes pai e mãe não conseguem se ver, se olhar, não falam com os filhos, não falam com os avós, com os pais. Existe essa violência familiar, que eu falei no começo. Ele pode não estar batendo, pode não estar espancando ou matando, mas muitas vezes viola o sentido mesmo da família, que é a união, né? Que é a educação dos filhos. Então aqui a família vai ser o primeiro ambiente social. Aí eu coloquei aqui casamento. Por quê? Existem estatísticas em alguns presídios, que é onde a gente vê pessoas de maior violência, né, no nosso país, teoricamente, estatísticas aqui no Brasil, que demonstram que o casamento, a forma afetiva daquela pessoa violenta, conseguir encontrar no outro um divisor, uma pessoa que vai dividir a vida, os trabalhos, vai compartilhar, que vai existir amor, isso consegue tirar dele uma parcela enorme da conduta violenta que ele tem. Isso foi uma pesquisa que foi feita, eu não trouxe a pesquisa, mas eu li sobre. Né? Então, colocou até em comparação com que algumas organizações não governamentais, voltadas à religião ou não, tentavam fazer e não conseguiam. E foi colocado que a afetividade, né, a afeição que ele teria pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por uma pessoa, por encontrar um companheiro, trazia para ele uma quebra no sentido de violência que ele vivia. Ou seja, será que se a gente não conseguir trabalhar essa afeição na família, a gente não consegue evitar que o filho seja violento, que os netos sejam violentos, e por aí vai, de geração em geração. Até nós mesmos, né? Se a gente aprendesse a orar mais, se a gente aprendesse a meditar mais, a avaliar mais as nossas condutas, a gente conseguisse engolir um pouco mais o nosso orgulho, o nosso egoísmo diário, a gente ia começar a ver que é possível estreitar os laços, que aquele que nasceu com a gente, aquele ambiente familiar, é algo muito saudável para a própria evolução espiritual. Muitas vezes eram espíritos que viviam em violências de épocas passadas, espíritos que ou sofreram violência um do outro, e pediram muitas vezes para nascer juntos, ou no mesmo ambiente, para poder dividir a afeição, para aprender que a violência não leva a nada. Estou falando só do lado de violência, fora milhares e milhares de outras situações que o nascimento de uma mesma família interfere. Atenção. Aí eu trago álcool e drogas. É lógico que a gente não tem como evitar 100% que o filho, ou o marido, ou a mulher vá se envolver com alguns vícios. Mas se existir um ambiente mais saudável, de atenção maior, com o familiar, com o filho, com os sobrinhos, com os pais, a gente vai conseguir criar um certo muro, porque não vai precisar existir essa fuga do álcool, essa fuga das drogas, porque esses vícios materiais aqui na Terra, cada dia nasce uma droga nova,
contribui e muito para que aumente a violência. Porque quando uma pessoa se droga, e isso inclui o álcool também, ela alimenta nela não só através do cérebro, né, da parte do organismo, mas ela consegue alimentar uma certa facilidade em entrar em sintonia com espíritos de sofredores, que podem ser espíritos violentos, espíritos ligados aos vícios, e uma coisa vai alimentar a outra. Então a droga, ela é hoje, em termos de combate à violência, fundamental. Se você for pegar 10 casos de violência, 9 tem algum vício no meio. Ou seja, até quando a gente vai empurrar com a barriga essa questão? Será que está fora da minha casa? Está fora da minha escola? Não, está fora da escola do meu filho. Está fora do meu trabalho. Fulano não é assim. Será? A gente não sabe. Muitas vezes a gente perde a cabeça por pouca coisa. Por que não os outros não vão perder e ter a oportunidade de se drogar com álcool ou com as drogas aí, que até hoje tem uma nova que é o Oxy, né? Que é pior. Cada vez mais ela é mais agressiva. Cada vez mais ela é mais mortal. Menos de um dia você está viciado. Pois é. Você vê. Então é algo totalmente materialista, porque se em menos de um dia você vai conseguir se viciar, o traficante você vai mais veloz. E no outro dia você vai comprar de novo. Barato, porque a matéria-prima dela ganha na quantidade. Né? Aí o Estado. Bom, falar do Estado, não vou entrar em política não, porque senão a história vai longe. Político a importância dos entes públicos a gente não tem como a gente afastar. A gente sabe que a ausência deles é muito grande, a gente sabe que o governo não faz muita coisa pela violência, até porque ele combate a violência de uma forma errônea, ele combate os efeitos. Ele vai combater os efeitos, ele não vai combater onde ela nasce. Ele não vai combater a raiz. Né? É como se ele cortasse só os galhos, mas a raiz vai alimentar e vão nascer novos. Fica só podando. Né? Só podando, exatamente. Daí vem a importância. E aí é que entra. E aí é que entra a pobreza também. Pô, mas aí tem desigualdade social, tem a ver com violência? Totalmente. Porque não são todos os espíritos que vão nascer pobres, vão viver no ambiente de pobreza, na verdade vai ser a língua dele, que vai conseguir entender que aquele estado dele é um estado passageiro. Vai contribuir para o progresso, que é passageiro. Não. O que hoje se alimenta? Foi até interessante, por ler meios de comunicação, eu vou falar, o que se alimenta hoje? A gente liga a televisão, é bonito, a gente tem que ser bonito. É o rico, é um carro novo, toda semana lança um carro novo. Às vezes é um carro de potência. Outro dia eu vi uma propaganda que dizia que o carro era turbo. Né? Para quê? Se a gente não consegue passar de 60 km por hora. Então, é uma interferência na nossa psicologia, na nossa forma de viver, que para uma pessoa que vive em um ambiente de pobreza, é um prato cheio. Eu vou atrás disso, porque senão eu nunca vou ser feliz. Eu sou pobre, eu sou feio, eu não tenho carro turbo. Mas a gente pode incluir essa Eu era feio, agora eu tenho carro. feio. Mas a gente pode incluir também a pobreza espiritual nessa questão. Porque o rico, teoricamente, não teria motivo para roubar. Ah, sim, rouba. E, no entanto, ele quer enriquecer ainda mais. Mas tem a pobreza dele não é material, é espiritual. moral. Ou seja, não importa se é rico ou se é pobre. O pobre vai buscar o que não tem. E o rico também. O rico vai buscar a mais. Né? Ele tem um carro importado, ele quer ter 2. O outro que não tem, ou o marginal, o delinquente, não tem, vai querer ter. Então a gente só muda de local.
mas a tendência espiritual, como o Jacques falou, vai ser a mesma. Um nasce num ambiente violento, pobre, para tentar enxergar e mudar e ver que aquela situação é passageira e que o importante é a espiritualização. O outro nasce num ambiente rico, para poder dividir e perceber também que aquilo não é importante, é passageiro, que é preciso dividir. Mas não, é o individualismo, é o egoísmo, é o orgulho que atrapalha, né? Aí vem escolas. Poxa, será que as escolas não têm um papel importante? Tem. Mas até nas escolas, hoje, a gente vê um mercantilismo, que é o quê? É vender alguma coisa. As particulares principalmente. É você vem estudar com a gente, que a gente vai colocar você na melhor faculdade. Não existe uma propaganda, vem estudar com a gente porque a gente vai te ensinar a ser um cidadão. A gente vai te ensinar a ser um pai. A gente vai te ensinar a ser um irmão. Não. A história sempre é, passou no ITA, passou no INE, passou não sei aonde, por quê? Tem que estar sempre no primeiro lugar, né? E sempre está no primeiro lugar. Porque aqueles que estão lá e que chegam lá é o que vão ser ricos e bonitos. A gente tem que parar de tapar o sol com a peneira. Não existe isso. A gente... tem, né? Tem verdade. Mas eu digo assim, a intenção, né? E hoje... Feio, mas é o tipo da coisa. Ele está lá em cima, né? Não, é outra coisa. Ele No bota alto cabelo, da sociedade, né? Ele está lá no patamar, lá no alto. Ninguém vai dizer que ele é feio. Ele bota cabelo, ele bota os cabelos desse Bota sim. Está fazendo nada Ele bem. bota, ele tira, ele bota dente, ele tira dente, ele bota peito, ele tira peito, silicone, ele faz musculação nos melhores locais. O ser humano, ele busca tanto a perfeição física e esquece completamente da perfeição espiritual. E isso é um alimento enorme para a violência. Isso contribui muito para a violência, porque você vai estar sempre competindo. É uma constante competição, é uma constante querer passar por cima do outro. Isso, para a violência, é um dos principais capítulos, né? E acho que a gente já falou tanto, solução. Especialistas em violência não conseguem trazer uma solução definitiva para a violência, seja em qualquer local, sejam as guerras, seja a violência numa cidade, a violência na escola, o bullying, que é tão comentado hoje. Quantos psicólogos não estão discutindo e falam que o bullying está aumentando? Porque não se preocupam em pegar a raiz. Eles vão nos galhos. Às vezes ele nem sabe qual é a raiz. Às vezes nem segue, é verdade. Um especialista de segurança pública, ele só vê a matéria. Né? Então ele vai procurar droga, desarmamento, alcoolismo. Mas assim, não há nunca uma questão voltada para o moral. É que nem aquelas campanhas de... Tem um programa do governo federal chamado Programa de Redução de Danos. Se a gente não pode acabar com a droga, vamos pelo menos diminuir o uso dela. É muito legal ali momentaneamente, mas ele está longe de resolver o problema. Porque é como se estivesse concordando com o uso. Não pode usar, mas tem que ser pouco. Mas vamos diminuir a estatística. Quer dizer, é uma questão que não atinge isso aí. É aparente, é uma coisa só momentânea. Até porque a população vai aumentando também. Então é uma coisa que vai aumentando junto. As igrejas contribuem para combater a violência? Contribuem, em muito. Fica um ponto de interrogação. Por quê? Porque a igreja, como entidade familiar, como entidade de mudança moral, isso eu falo em qualquer igreja. Eu poderia falar que aqui é uma igreja, não, aqui é um centro espírita. Mas entenda, de uma forma geral, se a gente conseguir chegar na pessoa e dividir, é muito melhor do que a gente só lançar dogmas ou frases feitas que aquela pessoa vai assimilar como uma coisa, meu Deus, eu sou errado, o que eu faço? Já que eu estou errado mesmo, eu vou viver minha vida, venho para a igreja. Então, a igreja não pode banalizar as pessoas que vão até, porque muitas vezes as pessoas vão atrás de uma resposta.
pode existir é uma banalização, uma coisa superficial. Embora os preceitos universais formam as igrejas, a moral, mas o falso ecumenismo atrapalha. Já chega assim, Nós somos todos irmãos, mas quem vai para o céu sou eu, não é tu. E a minha igreja foi a escolhida. Isso é um tipo de violência. E aí quebra o ensinamento de Cristo. Porque volta exatamente para aquilo que a gente falou. Competição. Até há uns tempos atrás, a gente falava, tem aqui, né, uma das frases aqui, né? O amor une, a religião separa. Né? Ali, o amor une, a religião separa. Quer dizer, não é que a religião seja errada, mas é a forma como a gente encara. Porque é a forma de competição, e a competição gera violência. Se você não for competir de forma a entender a fraternidade, a coletividade, porque normalmente se compete pelo individualismo, para ser o melhor. O lar, a criança e a família, a gente já falou, recuperação de infratores. Isso é mais do que comprovável. Se a gente conseguir ensinar as crianças, elas vão ser adultos muito mais conscientes, adultos mais voltados para ajudar o irmão, para ajudar o desconhecido. Isso é responsabilidade dos pais, da escola, da sociedade, do Estado. Eu até coloquei o Pitágoras aqui, porque um filósofo, eu não lembro quando foi que ele nasceu, mas faz tempo. Foi bem 5 séculos. 5 séculos antes de Cristo, e ele já colocava que ensinai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Quer dizer, se a gente entender o que significa isso, muitas conversas com o pai, com a mãe, com o professor, com a sociedade mesmo, pela sua responsabilidade, evitariam muitos transtornos e muitas condutas de violência, condutas de vícios, condutas de erros. Né? Aqui eu já falei, e como não poderia deixar de ser, para finalizar, é falar do nosso maior mestre, que é Jesus. Né? Ele nos deixou o maior código que a gente pode ter, que a gente ainda tem, que vai ter durante muitos anos, de combate à violência, de combate aos vícios, de combate às más tendências que a gente traz, que é o Evangelho. Ele nos mostrou, ele nos demonstrou, muitos daqueles que viveram com ele também foram exemplos vivos dessa paz, dessa transmissão de valores morais que Jesus deixou. Então, através de quê? Como eu falei, a oração. Muitas vezes a gente, no momento de angústia, no momento de sentimento de repulsa, de raiva, seja lá o que for o transtorno que está sofrendo, a gente parar e lembrar que o próprio Mestre nos falou, o próprio Jesus nos falou, orai, né? Vigiai. Orai e vigiai. Se a gente lembrasse disso, na meditação, analisa o teu dia, analisa o que tu está fazendo, a forma como você fala com a tua mãe, a forma como você fala com o teu filho. Analisa isso e você vai entender que a gente pode transformar. A violência não é um mal necessário. Ela se torna necessária porque a gente não faz nada para combater. Então, amar a todos foi o que Jesus sempre nos ensinou. Não deixa para amar só aquele que está próximo. Ama também aquele que está distante, ou só aquele que chega, ou só os afins. Ama também aquele que te traz uma indignação, um preconceito, ideias diferentes. Ama também aquele que é injusto contigo, aquele que faz com que você lembre ou relembre de coisas ruins, da própria violência que a pessoa pode ter cometido contra você. Ama aquele que está longe, aquele que é sujo, aquele que erra, aquele que mata. Por isso que o Mestre Jesus nos deixou. Amem a todos. Então, a última
frase que eu achei interessante. A gente não precisa, a gente não tem que ir no foco de desarmar a população. A gente precisa desarmar o espírito. Se a gente desarmasse, se a gente se desarmasse, a gente ia combater muito mais a violência. Então a gente não ia ter esse caos da sociedade. O que Jesus nos ensinou, e a gente meditando para se desarmar, se desvincular desses vícios, dessas tendências ruins, do orgulho, do egoísmo, da raiva, entender o ambiente familiar, entender para que serve a escola, o que é uma sociedade. Então a gente ia começar a minar essa violência. Já está melhorando, mas para que, por que não encurtar um pouco mais, né? Por que demorar tanto tempo para conseguir? Não sei se o e-mail aparece. Não. Você fala. Encerre.